O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Quando a gente olha para uma pessoa e observa que há tristeza no seu olhar, tristeza na sua fisionomia, naturalmente nós imaginamos que aquela pessoa está passando por algum tipo de luta, alguma dificuldade, teve alguma perda, alguma frustração e assim por diante. É lógico que nem sempre o rosto triste é devido a um erro que foi cometido contra aquela pessoa. Às vezes a pessoa está triste porque ela errou, mas não reconhece o seu próprio erro, não reconhece as suas próprias falhas. Então significa que nem sempre quando a pessoa está triste é uma tristeza justificável, razoável. Mas quando a pessoa está triste por razões que não foram causadas por ela, por injustiça, por uma decepção, por uma frustração, sem dúvida alguma, nós nos compadecemos dessas pessoas e sabemos o quanto isso é ruim, porque também nós já passamos por isso. Estamos sujeitos o tempo todo a passar por esse tipo de situação. Mas a questão aqui em Provérbios não é simplesmente falar de uma tristeza gerada simplesmente por questões de relacionamentos. E nem também para mostrar que um coração alegre, que aformoseia o rosto, porque esse já é o oposto daquilo que eu disse antes, que é a questão de que a alegria traz uma fisionomia muito visivelmente feliz. Então o que o Provérbios está nos mostrando aqui são contrastes, um coração alegre e também ele fala aqui de um coração, o coração triste que o espírito é abatido. Essas duas verdades, elas podem ocorrer na nossa realidade e elas ocorrem naturalmente. Mas como que o nosso coração pode ficar alegre? Como o nosso coração pode ser um instrumento de trazer felicidade, até mesmo ao ponto de se exteriorizar a partir do nosso rosto? A alegria do crente, do cristão, ela não é circunstancial, ela não é devido a alguma situação que ele está vivendo, de vitória no trabalho, no relacionamento, na família. Embora essas coisas todas possam servir como instrumento de alegria para nós, ela não é a fonte primária disso. A verdadeira alegria, conforme Paulo diz em Filipenses 4, verso 5, é que a alegria é o Senhor. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a fonte da nossa alegria. E quando o Senhor é a fonte da nossa alegria, nós interpretamos até mesmo as frustrações, as decepções, as lutas do dia a dia com outro olhar. É lógico que é possível vir a tristeza em nós momentaneamente, mas logo com o Evangelho, com a graça de Deus, com a interpretação correta dos fatos, nós podemos então entender o que essas coisas podem fazer em termos de contribuir para a nossa real felicidade. E a nossa real felicidade é nos tornar cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Quando a tristeza domina e aflige a nossa alma, o nosso coração, isso é porque nós não estamos permitindo ou não estamos utilizando adequadamente o Evangelho para interpretar. É lógico que eu não estou dizendo que não haja tristeza diante de uma perda. Por exemplo, nesta carta que eu citei, a carta de Paulo aos Filipenses, Paulo, que fala tanto da alegria nesta carta, ele fala que quase ele teve o caso de Epafrodito, que quase morreu, e ele diz que Deus não permitiu que ele morresse, e se tivesse morrido, Paulo diz que teria tristeza sobre tristeza. Então a tristeza, lógico, ela ocorre na medida em que nós temos essas perdas, ou que podemos correr o risco de perder, ou das oposições. Mas o que eu quero falar aqui é desta alegria que consegue superar isso e interpretar as coisas adequadamente na medida em que nós usamos as Escrituras para fazer isso. Então o que nós temos que entender é que a vida só faz de fato sentido quando nós caminhamos com o Senhor e quando interpretamos as nossas relações e as motivações do nosso coração pela palavra.
e que não fazemos as coisas para ser visto pelos homens ou para buscar a aprovação das pessoas. Se você pensar comigo, eu creio que você vai concordar no sentido de que a grande parte das nossas frustrações e aflições procedem não de circunstâncias reais, não de coisas que sejam justas, que possam trazer tristezas, mas de decepção com pessoas, mas porque a gente criou uma expectativa em torno daquela pessoa, em torno daquela amizade, em torno daquele relacionamento, e isso então quando não atinge aquilo que esperávamos, isso causa em nós uma certa frustração, angústia e aflição. Isso não deve reger os nossos corações. O que deve reger os nossos corações é o nosso relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento com o Senhor vai pautar, vai conduzir o nosso relacionamento com os outros, impedindo que a gente possa ser escravizado emocionalmente por frustrações em relacionamentos que não atingem aquilo que nós esperávamos. Até porque quando nós queremos que os relacionamentos sejam como nós gostaríamos e não como Deus quer, nós estamos idolatrando o nosso próprio coração e também idolatrando as pessoas. Os relacionamentos devem ser pautados pela palavra e não pelo nosso sentimento, não pelo nosso complexo, não pela nossa expectativa, mas por aquilo que a Bíblia diz. Eu espero que o seu coração, caso esteja triste, não esteja triste por orgulho, por egoísmo, por não ser correspondido conforme a sua vontade, mas que você possa se alegrar independentemente das circunstâncias, e a sua alegria seja aquela que transcende as circunstâncias, que é o Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.